Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O Senado Federal resiste à proposta da Câmara de ter mais deputados nas comissões mistas. O rito de tramitação das medidas provisórias tem causado conflito entre as duas casas legislativas. Os líderes no Senado não concordaram com a proposta apresentada pela Câmara dos Deputados para solucionar o impasse sobre a tramitação das medidas provisórias. Um dos pontos de embate é a proporção de senadores e deputados nas comissões mistas que analisam as MPs. A proposta da Câmara atende à exigência do Senado de manter a análise pelas comissões mistas, mas amplia a participação dos deputados, 3 a cada senador. No modelo atual, as vagas nesses colegiados são divididas igualmente, 12 senadores e 12 deputados. A justificativa dos líderes da Câmara é que a casa tem mais parlamentares. Mas líderes do Senado entendem que isso equivaleria a abrir uma exceção de poder à Câmara que não encontra respaldo no Senado. As MPs precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional em até 120 dias para se tornarem leis em definitivo. Se não forem votadas a tempo, perdem a validade. A nova decisão sobre os juros do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas, o INSS, deverá ser anunciada hoje à tarde pelo governo. Nas últimas 2 semanas, foram realizadas diversas reuniões pela equipe técnica para discutir o assunto. Em 13 de março, foi aprovada uma diminuição no limite de juros para essas operações de 2,14% para 1,7% ao mês. Por causa disso, bancos públicos e privados decidiram interromper a concessão de empréstimo nessa modalidade. A justificativa foi que as instituições não conseguiam suportar a operação por conta do custo. Mas a suspensão desagradou muitas pessoas que contavam com o crédito. A intenção agora é alterar a taxa para atender os dois lados sem prejuízos. E olha só, o adolescente que realizou os ataques na escola Tomásia Montoro, na zona oeste de São Paulo, na manhã de ontem, aliás, já tinha dado sinais de comportamento violento. Uma ex-professora alertou a polícia há um mês sobre as postagens suspeitas dele nas redes sociais. Há um mês, uma antiga professora do aluno de 13 anos, responsável pelo ataque na escola estadual que deixou uma professora morta e outras 4 pessoas feridas, já havia feito uma denúncia à Polícia Civil sobre o comportamento suspeito do adolescente nas redes sociais. A professora registrou um boletim de ocorrência online no dia 28 de fevereiro de 2023, alegando que o aluno estava postando vídeos portando arma de fogo e simulando ataques violentos. Na época, o aluno estudava na Escola Estadual José Roberto Pacheco, no Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Segundo a Secretaria Estadual da Educação de São Paulo, o aluno foi transferido para a escola do ataque no dia 6 de março. A professora também disse no registro policial que o aluno encaminhou mensagens e fotos de armas aos demais alunos e a alguns pais. Segundo a denúncia, os pais do aluno haviam sido convocados e orientados pela direção para que providências cabíveis fossem tomadas. O BO foi encaminhado para o 1º Distrito Policial de Taboão da Serra. O DP determinou a 8ª Vara das Testemunhas e notificou a Vara da Infância e Juventude e o Conselho Tutelar do município. A Secretaria Estadual da Educação informou que disponibilizou uma equipe de psicólogos exclusivamente para a escola Tomásia Montoro. Segundo a pasta, a contratação de 150 mil horas de atendimento psicológico e psicopedagogo estão em cronograma do ano para escolas estaduais. A Secretaria informou também que o programa Conviva deve ter 5 mil novos profissionais que vão se dedicar à prevenção à violência nas unidades de ensino. E falando sobre saúde, depois de um mês de campanha, somente 1 em cada 4 idosos com mais de 70 anos tomou reforço com a vacina bivalente contra a Covid. A cobertura nos grupos prioritários está abaixo de 20%. Passado um mês desde que o Ministério da Saúde começou a campanha de vacinação contra a Covid,
Com a bivalente em grupos mais vulneráveis, apenas 1 em cada 4 idosos com mais de 70 anos tomou o imunizante até agora. Os aptos para essa imunização devem ter o esquema vacinal completo, com pelo menos 2 doses da vacina monovalente, sendo que a última deve ter sido aplicada com um intervalo mínimo de 4 meses. Além dos idosos, foram chamados na primeira leva os imunocomprometidos, residentes e funcionários de lares de longa permanência, indígenas, população ribeirinha e quilombola. Em relação aos idosos com mais de 70 anos, o governo estima que 14 milhões de pessoas possam receber a vacina bivalente, mas até agora somente 3 milhões e 300 mil procuraram os postos de saúde. As coberturas estão baixas também para os demais grupos convocados. Entre os imunocomprometidos, 11,9% tomaram a vacina bivalente. O patamar é semelhante ao dos residentes em lares de longa permanência, como asilos e casas de repouso, que ficou em 11,2%. No total, a primeira fase da vacinação tem como alvo 18 milhões e 700 mil pessoas dos grupos prioritários. Desse total, apenas 3 milhões e 600 mil tomaram o reforço com a vacina bivalente. Nos últimos 12 meses, foram registradas mais de 28 mil mortes por Covid no Brasil. E desse total, 24 mil foram idosos com mais de 60 anos. E nos destaques internacionais, olha só, na França cresce o número de manifestantes contra a reforma da Previdência aprovada pelo presidente Emmanuel Macron. Temores de confrontos mais violentos com a polícia aumentaram após denúncias de prisões arbitrárias e mão pesada das forças de segurança. A França vive nesta terça-feira a 10ª jornada de protestos contra a impopular reforma da Previdência adotada pelo presidente Emmanuel Macron, que busca uma solução para o cada vez mais violento conflito social, mas sem cogitar a retirada da nova lei. As manifestações de quinta-feira da semana passada terminaram com 457 detidos e 441 agentes de segurança feridos. Em meio à escalada das tensões, Macron e a primeira-ministra francesa Elisabeth Borne anunciaram que estendem a mão para os sindicatos, que lideram os protestos desde janeiro, mas sem ceder à reivindicação para que o governo desista da reforma. Nesta terça, lideranças sindicais reforçaram o pedido por um processo de mediação. Nós vemos que a mobilização não está perdendo força e decidimos propor mais uma vez ao governo, especialmente ao presidente, que suspenda o projeto e aponte um mediador. A decisão de Macron de adotar o projeto por decreto, por temer uma derrota durante a votação no parlamento e a recusa de voltar atrás, provocaram a radicalização dos protestos, com violentos confrontos registrados desde o dia 16 de março. Os protestos em Sainte-Soline no sábado mostram que as manifestações pela reforma da Previdência não precisam ser violentas. Elas enfraquecem nossas instituições e a República. Nós somos e vamos continuar sendo contra a violência ilegítima e perigosa. Os protestos exigem a retirada da nova legislação, que adia a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030 e antecipa para 2027 a exigência de contribuir 43 anos, e não 42, como é a regra atual, para receber uma pensão completa. Depois de ser adotado por decreto, o texto passa agora por análise do Conselho Constitucional e o governo espera que a reforma entre em vigor até o fim deste ano. Autoridades estimam até 900 mil manifestantes nas ruas da França nesta terça-feira. O Ministério do Interior anunciou um dispositivo de segurança inédito com 13 mil agentes escalados para os protestos. A nave russa, que sofreu um vazamento enquanto estava acoplada à Estação Espacial Internacional em dezembro, pousou nesta terça-feira no Cazaquistão sem tripulantes, como planejado. A cápsula não tinha tripulantes e o pouso ocorreu às 5h46 da tarde, pelo horário local, a sudeste da cidade de Zhezkazgan. A Roscosmos informou em comunicado que 218 quilos de carga, incluindo resultados de experimentos científicos, foram transportados a bordo da Soyuz MS-22. Inicialmente,
a nave traria o astronauta americano Frank Rubio e os cosmonautas russos Sergei Prokopiev e Dmitry Petelin de volta à Terra. De acordo com Moscou, o vazamento de líquido de resfriamento ocorreu após a nave ter sido atingida por um micrometeorito. O incidente gerou preocupação sobre a temperatura que poderia ser atingida dentro da nave quando ela retornasse à Terra. Os 3 membros do MS-22, que viajaram no final de setembro de 2022, deveriam retornar no final de março, mas só voltarão em setembro. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais.